Você vai adorar esse jogo, só tenho isso a dizer. Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vamos conhecer Muton, um jogo criado em 2009 por Cameron e Stephen. Muton é um jogo de blefe e dedução para 2 jogadores. Nesse jogo, os lobos se infiltram no rebanho, disfarçados, lobos em pele de ovelha, e começam a comer todas as ovelhas. O fazendeiro, com seu rifle, deve matar os lobos e defender suas ovelhas. O jogo é sempre disputado em 2 rodadas, para que ambos os jogadores tenham a chance de ser o lobo e ver no final quem consegue comer mais ovelhas. Fica comigo para conhecer Muton! O tabuleiro do jogo é um hexágono de lado 4. Não importa por qual lado você olhe, teremos sempre 4 casas na borda, na fileira seguinte 5, depois 6 e na do meio 7. E depois volta a reduzir para 6, para 5 e por fim 4 novamente. Totalizando 37 casas hexagonais, ou seja, cada casa pode estar adjacente, grudadinha, com até 6 outras casas. Temos também 26 peças com as letras do alfabeto, de A a Z. Muton é um jogo para 2 jogadores, um faz o papel do lobo e o outro do fazendeiro. Como ganha? O jogador lobo ganha 1 ponto por cada ovelha morta. Depois de ambos os jogadores terem sido lobo, o jogador com a pontuação mais alta ganha. Preparação. O fazendeiro é quem coloca as 26 ovelhas no tabuleiro, na posição que quiser, e quanto mais espalhadas estiverem as ovelhas, mais difícil será para os lobos as comerem. O lobo escolhe secretamente 4 dessas ovelhas para serem lobos em pele de ovelha e anota as letras correspondentes em um pedaço de papel para serem conferidas no final da partida. Por exemplo, aqui o lobo vai escolher as letras que formam a palavra bola: B, O, o L e o A. Cada rodada consiste numa jogada do lobo seguida de uma jogada do fazendeiro como resposta. Movimento do lobo. O jogador lobo tem que matar uma ovelha adjacente a um dos lobos escondidos, virando essa peça. O jogador lobo vai começar com a letra L, então ele vai matar uma das ovelhas que estejam adjacentes. Ele vai matar o X, então ele simplesmente vira a peça. Eu adicionei esse marcador no jogo para ser colocado sobre a última ovelha morta, para que no decorrer do jogo fique mais fácil identificá-la, pois cada peça adjacente à ovelha morta, incluindo o lobo, deve ser movida para um hexágono vazio que seja adjacente a pelo menos uma outra peça. E é o lobo que escolhe para onde as peças se movem. Então o lobo matou a ovelha X e ele vai mover as peças que estão adjacentes a ela. O M, ele vai por aqui, o L, ele vai por aqui e o W, ele vai por aqui. Se depois, mais pra frente no jogo, não tiver nenhuma ovelha adjacente a nenhum dos lobos, o jogador que faz o papel do lobo passa a sua vez. Depois do movimento do lobo vem o movimento do fazendeiro. O fazendeiro pode realizar uma dessas 3 ações: passar a vez, mas ele só não pode passar se o lobo tenha sido forçado a passar anteriormente. Disparar sobre um suspeito. Ele escolhe uma das peças e a vira, mas nesse caso as peças vizinhas não são movidas. O fazendeiro vai virar o W. Se ao atirar o fazendeiro matar um lobo, o jogador lobo deve confirmar a morte imediatamente, dando um uivo. Au! Mas, se o fazendeiro matar uma ovelha, que foi o que aconteceu aqui, o jogador lobo deve dizer mé. A terceira ação possível para o fazendeiro é quando ele perde as estribeiras e mata vários animais no mesmo momento, e aí o jogo acaba. Nesse caso, se sobrar algum lobo vivo, ele vai comer todas as ovelhas restantes, ou seja, o lobo fica com a pontuação máxima, 22. Então os múltiplos disparos devem ser utilizados apenas como último recurso do fazendeiro. É muito bom que o fazendeiro vá marcando as ovelhas que foram mortas e as que foram movidas. Pode ser uma marcação livre ou usar uma planilha já formatada com as letras de A até Z nas colunas, e cada linha é usada para marcar uma jogada do lobo e outra do fazendeiro. Fim do jogo. Cada jogo termina quando o fazendeiro eliminar com sucesso todos os lobos, ou pode terminar também quando o fazendeiro perde as estribeiras.
O lobo ganha 1 ponto por cada ovelha que foi morta, seja pelo lobo ou pelo fazendeiro. A pontuação do lobo é anotada e um segundo jogo começa, mas dessa vez trocam-se os papéis. Quem foi o lobo vira fazendeiro e quem foi o fazendeiro vai fazer papel de lobo. Ao final das 2 partidas, o jogador com a pontuação mais alta é o vencedor. Continuando mais um pouquinho aqui, é a vez do lobo. Ele vai usar agora seu lobo O e vai matar a ovelha I. Ele vira a ovelha para baixo, pondo o marcador aqui. A última ovelha morta foi essa. E vai ter que tirar todas as peças que estão adjacentes. As ovelhas mortas continuam no lugar, não são movidas. Então ele vai mover o O, ele vai mover o L, o F e o G. E o fazendeiro faz todas as anotações. Vez agora do fazendeiro retrucar. Ele reparou que na primeira e na segunda jogada a peça L moveu, então ele acha que o L é um lobo. Então ele atira direto, virando o L. O jogador lobo faz au! E o fazendeiro sabe que já eliminou um lobo. Lembrando, quando o fazendeiro atira, as ovelhas à sua volta ficam onde estão. Novamente o lobo. Ele vai escolher agora o seu lobo de letra A e vai eliminar, vai matar a ovelha M. Então ele vira ela ao contrário. Movo a peça para cá. Todas as peças que estão adjacentes em volta da ovelha morta serão movidas, sempre movendo para algum lugar onde tem uma outra ovelha adjacente. E é o lobo que move, lembra disso, né? Vez do fazendeiro. Neste caso ele vai passar a vez. Quando ele passa, é novamente a vez do lobo. Ele vai usar de novo o A e vai matar a ovelha H. Então ele vira o H ao contrário. Vou pôr o marcador aqui para marcar quem foi a última ovelha morta. Todas as ovelhas que estão em volta devem ser movidas. O A, o G, o F, Q e o B. Vez agora do fazendeiro. Ele reparou que o A foi movimentado em 2 jogadas, então ele chuta que o A pode ser um lobo. Aí ele atira no A. E o lobo uiva. Au! O fazendeiro acabou de matar mais um lobo. Quando é o fazendeiro que atira, as peças continuam no lugar. Vez do lobo. Ele ainda tem as letras B e O que podem ser usadas. Ele vai usar o O e vai matar o P. Então ele vira o P ao contrário. O marcador vem para cá. As ovelhas que estão em volta são movidas. Vez agora do fazendeiro. Ele vai perder as estribeiras e matar alguns animais. O O, o Q, o Z, o B, o R e o D. Nesse momento o jogo acaba e o lobo deve dizer se o fazendeiro conseguiu ou não pegar todos os seus lobos. E ele fala que as letras eram B-O-L-A. Então todos os lobos foram mortos e sobraram vivas estas ovelhas. Deixa eu tirar o marcador daqui. Sobraram 2, 4, 6, 8, 10, 12 ovelhas. Dos 26 animais, 4 são lobos, 22 ovelhas. Se 12 sobreviveram, é porque 10 foram mortas. Então o jogador que fez papel de lobo nessa rodada ganha 10 pontos. E é hora de inverter os papéis. Quem era lobo vira fazendeiro. O fazendeiro vira lobo. Começa com o fazendeiro colocando as peças no lugar que ele quiser. Lembra que eu falei, quanto mais afastado, melhor. Ele vai montar o tabuleiro assim, de novo. O lobo ataca, move as ovelhas que estão em volta. O fazendeiro ou ataca uma, ou passa a vez, ou perde as estribeiras. E no final conta-se quantas ovelhas o lobo conseguiu matar. Mas você também pode experimentar essas variantes. Escopeta. Em vez de uma espingarda, o fazendeiro tem uma escopeta. Quando dispara, todas as ovelhas adjacentes ao seu disparo devem fugir, da mesma forma que acontece quando o lobo ataca. E no fim da jogada do lobo e do fazendeiro, qualquer ovelha morta deve ser removida do tabuleiro. A escopeta só tem um cartucho por turno e não pode ser disparada múltiplas vezes, ou seja, nesta versão o fazendeiro não pode perder as estribeiras. Versão dicionário.
As letras que o lobo escolher devem formar uma palavra válida, ou seja, uma palavra que conste no dicionário. Dessa forma é mais fácil do lobo se lembrar das ovelhas escolhidas e o fazendeiro pode tentar adivinhar as letras escolhidas para serem os lobos. Versão mais ou menos lobos. Embora seja recomendado 4 lobos, tente jogar com 3 ou com 5 e veja como o jogo vai funcionar. E a última variação é o jogo rápido. Nesta variação, joga-se apenas uma partida e nela o jogador lobo ganha se fizer 11 ou mais pontos. Mas se fizer 10 ou menos, quem ganha é o fazendeiro. Ou então os jogadores podem apostar quantas ovelhas consegue eliminar e o jogador com a aposta mais alta joga como lobo, tendo que pontuar o mesmo valor da sua aposta para ganhar. Assim que conheci esse jogo, me apaixonei. Espero que você também tenha gostado. Em breve trarei mais jogos, por isso se inscreva aqui no canal. Nos vemos na próxima, divirta-se e obrigada por assistir!